Cruzeirão cabuloso com Rubens Júnior. Cruzeiro com novidade na relação aqui em Salvador, Thiago, e com mudanças para duelo deste sábado. Diretamente de Salvador, local do jogo deste sábado, às 9 horas da noite contra o Bahia, é a retomada, quem sabe, do caminho da vitória, onde o Cruzeiro deu aquele respiro na competição, teve aquela vitória para cima do Bragantino, Grêmio, Remo, a derrota no meio do caminho para o Atlético, e agora o Cruzeiro de olho, né, na tabela para não correr nenhum tipo de risco de voltar à zona do rebaixamento da competição. A Itatiaia, Thiago, já respirando esse jogo, onde o Cruzeiro terá algumas mudanças. A gente trazia logo após o jogo e o jogo no Chile, né, contra a Católica, quando o Cruzeiro teve ali naquele pós-jogo algumas interrogações se poderia poupar alguém ou não para o duelo contra o Bahia, mas a situação delicada na tabela da competição, tendo em vista que na próxima semana também tem o duelo contra a equipe do Goiás pela Copa do Brasil na terça-feira, no outro sábado tem um Palmeiras, tem também, né, no dia 19 o Boca, maratona pesadíssima do Cruzeiro neste mês de maio, e conversei com pessoas ligadas à comissão técnica do Cruzeiro que me disseram que força máxima em todas as competições, priorizando, Thiago, a parte física. A Itatiaia ainda ontem com Emerson Pansieri, a informação sobre o Marquinhos, um longo período sem atuar, voltando a figurar como opção, ainda muito cedo, né, para participar do jogo, principalmente para essa partida que não terá o Arroio, que joga ali pelo lado direito do campo, utilizando a sua canhota na diagonal. O Marquinhos, que reúne as mesmas características. O Marquinhos no dia 24 rompeu, né, o ligamento cruzado anterior, processo cirúrgico, se recuperou, ainda nenhuma partida nesta temporada, a primeira vez que ele fica como opção. Na última semana voltou a ser, né, algo em torno ali de alternativa para as próximas semanas para o técnico Arthur Jorge, que vem no mercado também monitorando a situação de um atleta que possa atuar pelo lado do campo. O Marquinhos, Thiago, né, que inicialmente veio por empréstimo do Arsenal, o Cruzeiro pagou 3 milhões de euros na sua contratação, na casa dos 17 milhões de euros, para que ele assinasse o contrato até o final da temporada de 2028, não vinha regulando muito e terá outra oportunidade nos próximos dias, principalmente pelas poucas opções que tem o técnico português. O que faz o técnico Arthur Jorge para a vaga do Arroio, que teve no segundo tempo contra a Católica no Chile, utilizando o Kaique Kenji, que foi ali o escolhido, inclusive, à frente do próprio Wanderson. Tem outras opções, como o Sinester. O Cruzeiro vem aguardando a recuperação física, ainda, né, tendo uma porcentagem maior para que ele não possa correr nenhum tipo de risco de uma outra lesão. Tem também a opção do Neiser Vidia Real, que atua em algumas atividades na toca junto com o Caio Jorge. São essas as opções do Cruzeiro, que não terá o Kaique na ala esquerda com o Cauã Moraes, né, sendo improvisado. Quando ele foi ali pela canhota, acabou indo bem. E eu já digo para você, Thiago, e amigos da Itatiaia, conversei com pessoas ligadas à diretoria do Cruzeiro, a lateral esquerda também na próxima janela será reforçada, Thiago. Eu conversava com a pessoa do staff do Cruzeiro ontem e os jogadores do Cruzeiro estão muito cansados, muito. A sequência ali de Boca, Atlético e agora a Universidade Católica, jogos que exigiram demais, foram jogos que exigiram muito do mental e do físico do time do Cruzeiro. O Rubens Júnior acaba de confirmar a informação que é força máxima amanhã. Eu tenho receio que em algum momento, por mais que vai ter a pausa da Copa do Mundo, não seria o caso de escolher competição, Simões, porque aí você vai com força máxima, que é ótimo, é importante, mostra prestígio, mas pode estourar um jogador, o rendimento pode cair e não seria o caso, né? Após esse desgaste desses últimos 3 jogos que citei, talvez segurar alguém para amanhã, Simões? Sem dúvida, viu, Thiago? E se bem que a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é muito complicada, cara. Se o Cruzeiro empatar com o Bahia amanhã na Fonte Nova, no domingo à noite ele pode voltar à zona de rebaixamento.
Para isso, o Santos precisa vencer o Bragantino na Vila Belmiro e o Corinthians, o São Paulo na Neoquímica Arena. Os 2 jogos são às 6h30 da noite, tá? Então, quer dizer, com um empate em Salvador, o Cruzeiro pode voltar à zona de rebaixamento. Mas, por outro lado, a gente tem aí esse confronto contra o Goiás, que não está decidido. O Cruzeiro tem a grande vantagem de jogar em casa e precisar de uma vitória simples, mas não está decidido. Tá aberto. Tá aberto e o Goiás vem para jogar pelo empate, para levar para os pênaltis, né? Então, quer dizer, vai ser um jogo, já na terça-feira, um jogo que pode ser puxado, assim como foram os anteriores. E o Cruzeiro tem o Boca na outra terça-feira, dia 19, cair a decisão, não pode perder em La Bombonera. A gente percebe claramente que alguns jogadores muito importantes nesse time do Cruzeiro, por exemplo, o Christian saiu em Santiago por questão física. Estafado. O Romero saiu em Santiago por questão física. O Gerson tá morto, cara. Exatamente. E o Gerson é o principal jogador do time do Cruzeiro hoje, tá? O Gerson vivia num momento muito... O Caio Jorge ficou em campo em Santiago e a culpa não é dele, é questão física, tá? Além de uma lesão, né? Que ele vem tratando dessa situação. Então, eu acredito que pelo nível do Campeonato Brasileiro, e o nível que eu estou dizendo é um nível de equilíbrio da competição, é muito mais fácil você conseguir um bom resultado contra o Bahia, indo a campo com um time saudável, do que você indo com a força máxima sem que os jogadores estejam inteiros e ainda comprometendo o jogo contra o Goiás. Ok, o Cruzeiro pode voltar para a zona de rebaixamento, isso é um impacto psicológico terrível, mas é muito difícil a gente imaginar que o Cruzeiro com esse elenco vá cair para a Série B no Campeonato Brasileiro. Eu sei que todo mundo, mas isso já aconteceu. Não, o que aconteceu em 2019 é totalmente diferente. Time grande cai sim, mas cai quando está vivendo um momento conturbado, atrás de salário, crise política, crise institucional. Nada disso está acontecendo no Cruzeiro. O que está acontecendo no Cruzeiro foi um péssimo início de Campeonato Brasileiro, uma estratégia equivocada do Tite, né? O Cruzeiro contratou o Tite, quem comandava o time era o filho do Tite, e isso aí todo mundo sabe que não pegou bem, mas eu acho que é hora de o Cruzeiro focar nas Copas e força máxima contra o Bahia. Eu acho que coloca em risco o jogo do Goiás terça que vem no Mineirão. Tem muita coisa em jogo. Eu quero ouvir também a Nath Fiuza. Essa maratona do Cruzeiro, ela é gigantesca, né? A preocupação física. A gente já vinha alertando isso aqui, né? O quanto o Cruzeiro vai precisar se desgastar e ao mesmo tempo estar inteiro para os compromissos de maio, que definem aí boa parte do ano, né? O Cruzeiro, obviamente, tem o Campeonato Brasileiro ainda por muito tempo, tem margem o suficiente para se recuperar, concordo com o Simões, não tem time para cair, acho que não vai figurar ali com perigo na parte de baixo da tabela por muito tempo, mas é um mês de maio que vai definir Libertadores e Copa do Brasil, que são 2 torneios muitíssimo importantes para o Cruzeiro. Então acho que a avaliação do Arthur Jorge para o sábado é mesmo essa parte física. Então ele já não vai ter o Kaique e o Arroio que estão suspensos, oportunidade para eles descansarem. Aí você pode colocar o Cauã improvisado, o Arthur gosta dele ali também pela esquerda, né? Você pode colocar o Vidia Real, e aí se você não for usar o Caio Jorge, você centraliza o Vidia Real, quem sabe dá uma oportunidade pro Sinisterra, né, que é um jogador de beirada, é um jogador que precisa também de minutos, de sequência, e às vezes começando a partida, vai melhor do que sempre entrando no segundo tempo, como costumeiramente acontece, né? Tem que avaliar ali a questão da defesa, o desgaste dos zagueiros. Será que não dá pro João Marcelo, que entrou bem lá em Santiago, substituir o Jonathan ou o Fabrício Bruno, né? Aquele que tiver ali mais desgastado. Há posições em que são mais difíceis, como por exemplo o Romero. O Cruzeiro, quando joga sem o Romero, mesmo o Mateuzinho ou o Lucas Silva como primeiro volante, perde muito em poder de marcação. Então é um jogador mais difícil de ser substituído, mas vai ter que ir avaliando caso por caso. E eu imagino, Thiago, que do outro lado a gente também tenha um Bahia modificado. Ainda que o Bahia, né, não venha aí nessa maratona de torneios continentais, enfim, o Bahia não avançou para a sequência da Libertadores, mas o Bahia tem o jogo contra o Remo na quarta-feira e o Bahia perdeu o jogo de ida por 3-1. Então é uma desvantagem grande para ser revertida. Pode ser também que o próprio Rogério Ceni já mude o time em alguma forma nesse final de semana, pensando o confronto de quarta-feira. Todos os times do Brasileirão neste final de semana vão ter que lidar, né, com o futuro, que é a Copa do Brasil,
e estar inteiros nesses jogos e ainda lidando com os desgastes, a maior parte deles envolvidos aí nos torneios continentais. E, né, reforçando o que vocês comentavam na primeira parte a respeito do desgaste, existe uma preocupação muito grande com relação ao Caio Jorge, que não é uma novidade, né? Já que ele vem nesse processo de recuperação de uma lesão no pubis, alguns atletas, né, nessa escala de quem mais atuou nesta temporada, tem o Christian com 27 jogos, tem o Pereira com 25, Gerson com 24, é uma preocupação real. O Cruzeiro, que depois do jogo contra a Católica não teve tempo ainda de fazer nenhum tipo de atividade, ontem um regenerativo e hoje finaliza a preparação aqui em Salvador. A novidade também chega aqui em Salvador, Bruno Alves, que volta a ser relacionado depois de 3 jogos, garoto, 20 anos, é uma opção, já que o Cruzeiro, né, tá sem ali o Kaique para a esquerda, poucas opções, o Cauã vai ser improvisado por ali. É o Cruzeiro, Thiago, seguindo a sua vida e o mês de maio que promete, mas amanhã pauta virada é o Bahia, 9 da noite, aí depois é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é Copa Libertadores e medindo a régua, a parte física, reavaliando, quem tiver bem vai para o jogo, mas a preocupação para algo em torno de desgaste é real, Thiago, e não vai forçar ninguém para não ter nenhum tipo de lesão mais grave. Cara, só uma coisa em relação a essa volta do Marquinhos, né? Não tem como a gente não gosta do jogador pelo que ele apresentou no Cruzeiro até aqui, não tem como a gente achar que o cara não vai entrar em algum momento, né? Porque é um ativo do clube, o treinador tá conhecendo ali o jogador, tudo mais, só viu o treino, então... Só que, como o Samuel falou, é muito improvável que ele vá ser utilizado, porque esse tempo todo que ele tá fora, né? É muito mais seguro esperar a parada para a Copa, porque o cara se recondiciona. Os jogadores do futebol brasileiro hoje estão numa rotação altíssima, porque tá no momento que a galera ainda não tá desgastada igual fica em outubro, né? Apesar da sequência, então tá todo mundo no ritmo de jogo alto. Só que, velho, é uma coisa que a gente é repetitivo nisso, mas me incomoda, assim... se vai levar o cara para completar números, sabe? O Ryan Lelis está lá na base fazendo gol e dando assistência a todo jogo. É um cara que... Juan Gabriel, gente. Juan Gabriel, né? Não tá no profissional do Cruzeiro, isso aí é... um absurdo. Eu cito o Ryan até porque pode usar a desculpa de a gente quer alguém para jogar pelo lado. Acho que o Juan devia estar também. Mas querem alguém para jogar pelo lado. Só tem o Pereira de meia. Só tem, exato. E aí, o Ryan, por mais que assim, talvez ele não vai ser o cara que vai entrar lá e vai decidir o jogo, ok, mas é um cara que tem muito vigor físico, tá voando fisicamente. No Sub-20 ele tá em todos os lugares do campo. Nem que seja para, se for necessário, fechar ali ou pôr um cara para correr e tudo mais. Mas não leva, né? Ele leva o Marquinhos para completar banco. Eu achei que o Arthur Jorge ia botar o Lelis para jogar, viu? Tipo assim, pelo que eu vi dele, até a forma como ele comandou o Botafogo, eu não acho que o Ryan Lelis tecnicamente esteja pronto. Mas, tipo, é um jogador alto, é um jogador que tem uma passada muito boa, muita velocidade. E como você falou, ele tá jogando muito no Sub-20. Especialmente essa dupla dele com o Juan Gabriel, né? Eles estão combinando para muitos gols. Eles estão assim, eles já estão... Eu até falei isso nas minhas redes sociais também. Eles já estão acima do nível do Sub-20. Isso quer dizer que ele vai no profissional e vai dar certo? Não quer dizer. Só que no Sub-20 eles já estão sobrando demais. E eu acho que não tá sendo nem... Pro Juan Gabriel, ou Samuel, não tem sido um desafio mais para ele. Porque todo jogo ele faz 3 gols, pô. Todo jogo ele dá 2 assistências. Contra o Grêmio ele fez 3 gols de novo. Um foi mal anulado. Sim. Entendeu? Nossa. Então, assim, pra ele não tá sendo um desafio mais jogar ali com os meninos. Entendeu? Então, você tem que dar um prosseguimento pro cara, né? Ou você tenta testar no profissional ali e tudo mais, porque ali ele vai ficar só... igual o Fernando foi, né? Vai ficando ali, vai deitando em cima e vai perdendo tempo de evolução. Aí acaba a idade... Aí fala, e agora, galera? Agora vamos liberar para o outro clube e ficar com 50% dos direitos para uma futura negociação. Exato. E aí eu já acho um absurdo quando alguns caras, tipo Chico, vão e deixam esses caras fora. Mas ok, né? O cara é 100%. Mas se levar o Marquinhos, que se entrar em campo vai ser temerário. Uma surpresa. Eu acho que eu digo até temerário mesmo da parte do Arthur Jorge, né? Porque pode até dar certo, a gente não sabe, mas... fisicamente, pelo ritmo de jogo e tal, é perigoso você colocar um cara desse pra jogar num jogo de intensidade como o Bahia, especialmente da forma que o Bahia joga. Então, assim, pra mim não faz sentido levar o cara só pra completar. Pô, o cara tá ali treinando, beleza? Fala com ele, vamos se recondicionar, daqui a pouco você entra, ou vamos esperar a parada pra Copa, ali você fica 100%, a gente observa, entendeu? Agora, levar o cara pra completar banco, tendo gente na base que pode completar banco, de fato, podendo entrar em campo, é muito melhor, né?
Fala pessoal, finalizando mais um vídeo do canal, passando aqui rapidinho só para pedir vocês aí, quem ficou até o final, para deixar o like aí nesse do vídeo, tá bom? Vai ajudar demais deixando o like, então dá essa força aí, tá bom? E você que tá chegando agora, quero desejar boas-vindas, fiquem à vontade aí para estar se inscrevendo no canal, fiquem muito à vontade que esse canal foi criado para atender vocês, torcedores do Cruzeiro, então ativa o sininho de notificação, porque assim toda vez que sair um vídeo no canal você não vai ficar de fora das atualizações do Cruzeiro, então ativa o sininho de notificação e fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês. Deixe a opinião de vocês aí em relação a tudo que foi falado no vídeo, o que vocês acham em relação à partida de amanhã. Então, deixe aí seu comentário que a participação de vocês também ajuda demais o canal a crescer e a gente conta com vocês. Fiquem à vontade que esse canal foi criado para atender vocês. Mais uma vez eu digo, esse canal ele é de vocês. Notícia todos os dias, nós ficamos sempre atentos às notícias para estar pegando e jogar aqui para vocês atualizadas, para você sempre ficar por dentro de tudo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tamo junto. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, Celestes. Tamo junto. Fui.